em nós fica desagradável de ouvir aquilo do enviado do adversário. Entrando no tópico 2, para que eu possa caminhar para o final, amados. O primeiro tópico, gravem isso, não tirem isso do seu coração e da sua mente. Depois de tomar todas as providências, a luta veio, a dúvida foi lançada, mas eu quero dizer para você: tome providências, adote tudo que é necessário para manter a sua fé, a sua casa edificada. Mas diante dos levantes, diante dos enfrentamentos, amados, jamais se esqueça, em nome de Jesus, resista às investidas do diabo. Porque resistir é permanecer. Resistir é ficar aonde você está, é não arredar o pé. A cidade estava cercada, eles poderiam entregar a cidade, eles poderiam desistir, poderiam pedir um salvo-conduto para que o povo saísse de forma ordeira, pacífica, sem que estivesse dando dano. Mas diante de tudo o que aconteceu, a palavra de Deus foi: resista. Resista. Resista, porque a última palavra ainda não foi dada. Resista porque você tomou providência, amém? Você fez o que cabia a você fazer. Eu não sou professor de ofício, né? Mas como pastor também tem um pouco de professor. Nós temos alguns professores de ofício aqui, amados. E se tem algo que os professores com certeza passam no lidar e ensinar as pessoas, é ver uma pessoa aprendendo algo novo, e no momento em que ela pensa em desistir por causa do grau de dificuldade, esse professor vai lá e: não, estuda mais um pouquinho, não, ó, tem uma fórmula, tem uma maneira, tem uma estratégia, olha, decora a tabuada desse jeito. Tem gente que não sabe a tabuada até hoje, e não foi por falta de um professor. Eu vou na boa até o 5. Então, só dá para resistir se eu tiver forças. Só dá para ter forças diante de tamanha adversidade, se eu estiver em isso. Com a atitude do rei, juntamente com o profeta, eles vão orar. Eles vão buscar a presença de Deus. O texto diz ainda que eles vão clamar a Deus, para que Deus responda, para que Deus intervenha, para que Deus dê uma palavra diferente daquelas que eles ouviram do mensageiro do rei Assírio. E nessa oração, Deus ouve a oração do rei. Deus ouve a oração de Ezequias. Quem conhece a história sabe que não é a única vez que Deus responde a oração do rei, mas é um momento crucial, definitivo e decisivo. O rei dobra os seus joelhos, busca a presença do Senhor e entrega tudo o que ele tinha em seu coração. O verso de número 20 do capítulo de número 32 de 2 Crônicas, Deus responde a oração. Deus responde a oração do rei Ezequias.
madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Segunda Reis 18, perdão mais. Segunda Reis 18. Você pensa que palavras de estratégias são poderio militar e que você está confiando para se rebelar contra mim? Você está confiando no Egito? Assim é o rei da Síria falando através do seu mensageiro. Gritou várias vezes com o povo de Deus. Mas Deus respondeu a oração do rei. Depois do povo haver se reunido em oração, depois do povo haver se dedicado a um tempo de consagração a Deus, Deus responde a oração do rei Ezequias. Por tudo isso, o rei de Ezequias, 2 Crônicas 32, 20, e o profeta Isaías, filho de Amon, clamaram em orações. E o verso 21 vem a resposta. Diante da adversidade, diante do cenário calamitoso, diante da impossibilidade, diante do seco, diante da angústia, diante do sofrimento, diante do medo, diante do desejo de desistir, diante do pânico, diante da depressão, diante da enfermidade e tantas outras coisas que eu poderia enumerar aqui, amados. Se nós não buscarmos em Deus, se não nos fortalecermos em Deus, nós vamos sucumbir. O título dessa mensagem é Assim que eu venço as minhas guerras. Verso 21 diz que depois de tudo aquilo que havia acontecido, Deus envia. Dona, pode ler para mim o versículo 21? Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes, os príncipes e os chefes do arraial do rei da Síria. E este tornou de vergonha de rosto a sua terra, e entrando na casa do seu Deus, os mesmos que desceram dele e mataram a espada. Perdão por não levar o microfone, viu? Todos conseguiram entender? Quantas noites você já perdeu pensando numa dificuldade? Se eu fizer dificuldade, alguém já perdeu a noite pensando em dificuldade? Quantas vezes nós perdemos, amados, a saúde, preocupados com alguma coisa? Sim ou não? Ainda mais quando essa coisa envolve dinheiro, né? Senhor, é amanhã que vence aquele boleto, é o aluguel, é a mulher da Yakut. Filho, tem pessoas que têm pesadelo com a mulher da Yakut, porque ela não falha mais, ela passa e bate no seu portão. Eu quero sintetizar esse texto, amados. Ele vai. Eu diria a vocês que não me permitiria terminar aqui, mas eu quero terminar porque nós temos que terminar. Mas leia. O povo estava cercado, não havia saída, estavam diante de um exército que tinha tido vitórias em inúmeras cidades, por onde eles passaram, varreram todas as aldeias, levavam cativo as pessoas, matavam quem eles queriam. Eles foram ameaçados, afrontados. Será que ele tinha faca no queijo na mão? Ele tinha tudo para vencer essa batalha. Se não fosse? Se não fosse? Se não fosse? Deus.
E muitas vezes você acha que é você que vai resolver, que vai ser do seu jeito, que vai ser da sua força. Mas quando você se prepara, amém? Se prepara, não seja negligente, não deixe de estar na presença do Senhor, não deixe de ler a palavra do Senhor, não deixe de ouvir os devocionais, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de ter uma vida santificada, não deixe de vir à casa do Senhor, à igreja, não deixe, amados, faça a sua parte, construa muros e muros ao redor dos muros, pratique os muros, façam com que os lugares onde eram frágeis, você tenha uma vigia, uma torre, um lugar seguro. Amados, ouçam o que eu estou falando em nome de Jesus. Assim diz o Senhor, porque depois de tudo isso, você vai ter que clamar, você vai ter que buscar, você vai ter que se derramar no Senhor e dizer: Senhor, eu fiz tudo, mas não é o suficiente. E depois disso, Ele vai falar: agora deixa comigo. Aonde termina, aonde é limitado o agir do homem, começa o agir de Deus. Aonde o homem diz: não dá mais, Deus, deixa comigo, joga a bola para mim, joga para cima. E Deus mandou apenas um anjo, amados. E assim, cá para nós, pastor Júlio, pensamento meu, tá, amados, meu? Para mim foi o menor anjo. O menor dos anjos. Deus falou assim, porque não cita, né? Quando fala de Miguel, a gente sabe que é o... É isso? Aí Deus falou assim: qual o anjo mais novinho? Qual aquele que... Não é que você não dá Miguel demais, não. Essa situação precisa Miguel, não. Ele manda um anjo. Quantos? Quantos? Resolve toda a situação. Gustavo, eu vou só voltar, por favor. Quantas vezes eu queria fazer isso? Eu podia ficar frio. Tem pessoas aqui hoje que talvez tenham ou estejam a ponto de desistir. Tem famílias aqui que estão sendo atacadas de tamanho tal que o inimigo não quer menos do que desfazer. Deus não se encaixa a família, amados. A sua família é a sua Jerusalém. A sua família é o seu território de defesa. Fique ao pé e diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Faça os preparativos. Faça aquilo que compete a você fazer.
líderes da nossa igreja. Eu quero dizer para você nesta manhã, tentar dizer noite, sempre vem à minha mente. Deus está liberando anjos e não é muitos. E Ele vai pôr no fogo, vai consertar as coisas e vai colocar tudo no seu devido lugar. Porque o teu lugar não é entre os problemas, mas é ao lado de Deus, de onde Ele te mostra. Está vendo, meu filho? Parece um grande problema do seu âmago, mas Ele te puxa. E aí você vê lá de cima e Ele diz: nossa, olha que parece tão pequeno, porque é assim que Deus vê. O que para você parece impossível, para Deus está falando, para mim é fácil. Coloque de pé, igreja. Deus te ama. Deus te ama. Nós cantamos essa manhã essa canção. E antes de encerrarmos, eu quero louvar com você. E amados, eu quero fazer um convite para você. Posso? Se você sentiu que essa palavra falou contigo, se você sentiu que em algum momento o Espírito Santo de Deus estava aqui falando contigo, não, pastor Júlio, eu quero convidar você a fazer e a tomar a atitude que Ezequias tomou. Sai do seu lugar, sai da área de conforto, vem aqui à frente, porque você não vai estar diante do pastor Júlio, diante do ministério de música.